Yuri era um tolo obtuso que recentemente perdeu seus pais em um acidente. Depois de dispensar seus empregados, sua vida se tornou um jogo de sobrevivência até que uma misteriosa empregada apareceu à sua porta e o transformou em um bobo sem vergonha. Poucos dias após a nova empregada começar a trabalhar para ele, Yuri não conseguia evitar observá-la enquanto ela trabalhava. Ele achou suspeito que ela decidisse trabalhar para ele, apesar das suas circunstâncias, e continuava a se perguntar se ela estava tramando algo. Quando ela percebeu que ele a observava, ela se aproximou e perguntou se ele estava olhando porque estava curioso sobre ela ou se estava treinando para se tornar um grande perseguidor como Joe. Yuri ficou surpreso com a precisão dela sobre sua curiosidade. E como ele era mais denso que Asta, acusou-a de ser uma leitora de mentes. Ele admitiu que estava tão curioso sobre ela que não conseguia dormir à noite porque sua mente continuava voltando para ela. No entanto, ele não tinha certeza se era por causa dos olhos encantadores dela ou porque ela tinha surgido do nada. Após seu desabafo, a empregada ofereceu-se para fazer um chá para acalmar seus nervos, e ele concordou. Mais tarde, ele estava no escritório quando a empregada trouxe o chá, e enquanto ela o servia na xícara, ele teve um debate interno. Ele tentou entender por que ela tinha vindo trabalhar para ele, e principalmente, por que ele a havia contratado em primeiro lugar. Quando ela olhou para cima e o viu observando-a, sorriu para ele. Aquele sorriso o pegou de surpresa e o fez se perguntar se tinha cometido um grande erro ao trazê-la para sua casa. Ele se lembrou do que aconteceu nos dias que antecederam a chegada dela. No dia anterior, ele se despediu de seu mordomo e das empregadas. O trio pediu desculpas por deixá-lo, mas ele assegurou-lhes que entendia o motivo. Veja, seus pais tinham falecido recentemente, e após herdar a propriedade deles, ele descobriu que estavam tão falidos quanto o seu namorado. Isso o levou a dispensar todos os seus empregados, pois não tinha como pagá-los. Yuri sabia que viver sem empregados seria difícil, mas não tinha outra escolha e estava determinado a fazer sua nova situação funcionar. No dia seguinte, ele acordou sentindo-se energizado e pronto para trabalhar. Ele se vestiu e desceu para preparar o café da manhã, que queimou devido à sua óbvia falta de habilidades culinárias. No entanto, como não tinha outra opção, ele comeu os restos carbonizados do café da manhã e depois foi lavar a roupa. Isso também foi um fracasso porque o idiota colocou tanto detergente na máquina que a sala ficou cheia de sabão. Em seguida, ele tentou arrumar sua biblioteca, mas isso também terminou mal. Então ele desistiu e deitou no sofá, sentindo-se cansado. Assim que começou a se perguntar se era mais inútil do que a todo-poderosa Sakura, seu estômago começou a roncar. Como ele concluiu mais cedo no dia que não era reencarnação de Sanemi, Yuri decidiu comer um cup noodles em vez de tentar cozinhar algo elaborado. Depois da refeição, ele começou a andar pela mansão vazia, e no momento em que parou perto das escadas, a porta se abriu. Yuri se viu olhando para uma empregada de olhos roxos que ele tinha certeza de nunca ter visto antes, então ele se aproximou dela. Ele perguntou quem ela era, mas a garota ignorou sua pergunta e disse que queria trabalhar para ele. A garota disse que estava bem ciente de que ele estava na mesma classe que um rato de igreja pobre. No entanto, ela estava disposta a trabalhar para ele desde que ele a deixasse ficar como viva e empregada, então ele não precisava se preocupar em pagá-la. Yuri tentou recusar, mas ela apontou que viver sozinho em uma casa tão grande não era bom. Enquanto falava, ela se aproximou dele e olhou em seus olhos, fazendo Yuri questionar onde a tinha visto antes. Os olhos dela o hipnotizaram tanto que ele esqueceu como falar por um momento, até que ela perguntou qual era a decisão dele. Yuri disse a ela que a deixaria trabalhar para ele, mas se descobrisse que ela não era boa no trabalho, a mandaria de volta para as ruas de onde ela veio. No presente, Yuri disse a si mesmo que não deveria tê-la contratado, mas também não podia negar que desde que ela começou a trabalhar para ele, as coisas haviam melhorado. A casa sempre brilhava depois que ela a limpava. Suas roupas estavam sempre lavadas e cheiravam bem, e cada refeição que ela fazia era deliciosa. Tudo parecia um sonho, e por alguma razão, Yuri pensou que ela tinha lançado um feitiço nele. Admito que isso era a coisa mais absurda que ele poderia ter imaginado, mas como ele tinha um cérebro de 500 MHz, escolheu acreditar que ela era uma bruxa. Ele não perdeu tempo em acusá-la de usar magia e afirmou que todas as coisas que ela fazia não eram normais. Ele até acrescentou que os olhos dela tinham uma cor incomum para um humano, então ele tinha certeza de que ela não era um. A garota achou que ele parecia um completo maluco, mas como não queria que ele se sentisse mais estúpido do que já estava, decidiu entrar na brincadeira. Ela disse a ele que ele era esperto por perceber que ela era uma bruxa, e admitiu que o enfeitiçou com seus olhos. Qualquer outra pessoa teria percebido que ela estava brincando com eles, mas não o idiota cabeça de vento, Yuri. Ele acreditou em cada palavra que ela disse e afirmou que finalmente entendia por que seus lindos olhos o atraíam toda vez que ele olhava para ela. A empregada ficou chocada com o seu desabafo e rapidamente inventou uma desculpa para sair do quarto porque estava se sentindo sobrecarregada. Mais tarde naquele dia, Yuri observou a empregada enquanto ela pendurava a roupa, porque esperava encontrar pistas que o ajudassem a entender por que ela tinha vindo trabalhar para ele.
Quando ela percebeu que ele estava observando, virou-se para perguntar se ele tinha terminado o dever de casa, mas ele ignorou a pergunta e perguntou o que ela estava tramando. Em vez de responder a pergunta, ela apenas sorriu, fazendo-o insistir que ela tinha algo em mente, mas ela disse que não era o caso. Ela disse que sorriu porque achou adorável o trabalho de detetive meia-boca dele. Yuri argumentou que ela estava mentindo e continuou dizendo que toda vez que a via sorrir, seu coração disparava. Ele também disse um monte de outras coisas que soavam muito como algo que um cara diria a uma garota que ele estava tentando grease up. No entanto, todos sabemos que Yuri é um novato sem noção, então ele não tinha ideia de que suas palavras honestas eram a razão pela qual sua empregada estava vermelha como um tomate. Quando ele insistiu para que ela lhe contasse seus motivos para trabalhar com ele, ela disse que não era o momento certo, o que o chocou. Naquela noite, Yuri teve um sonho com sua empregada, e nesse sonho, ela estava vestida como uma bruxa má. Ela tentou fazer com que ele comesse alguma comida que ela havia preparado, mas Yuri se recusou a aceitar, e quando gritou, de repente caiu da cama. O abraço inesperado do Flor-Kun fez com que ele percebesse que estava sonhando, então decidiu ir à cozinha pegar um pouco de água. Quando ele se aproximou da cozinha, descobriu que as luzes estavam acesas, então ficou com medo, pois presumiu que alguém havia invadido. Ele pensou em acordar a empregada para que ela pudesse ajudá-lo, mas decidiu não fazê-lo ao perceber que isso o faria parecer um covarde. Quando finalmente entrou na cozinha, sentiu-se aliviado ao ver sua empregada. Ela estava em frente ao fogão, com um livro na mão, e estava ocupada mexendo a panela no fogão, o que ele achou suspeito. No entanto, ele não a avisou que estava lá e fechou a porta silenciosamente antes de voltar para a cama. Na manhã seguinte, Yuri desceu para o café da manhã e, como de costume, a comida estava deliciosa. Mas quando ele notou que um dos pratos se parecia com o do seu sonho, ele ficou desconfiado. Imediatamente, ele a acusou de colocar algo na comida e a informou que a tinha visto na cozinha na noite anterior. A empregada sorriu maliciosamente e admitiu ter usado um ingrediente especial chamado amor. Yuri então a acusou de tentar enfeitiçá-lo e disse que a suposta poção do amor era a razão pela qual ele não conseguia parar de pensar nela. A pobre garota ficou sem palavras, pois não sabia como explicar ao idiota à sua frente que ela apenas estava praticando sua culinária na noite anterior. Mais tarde naquele dia, Yuri encontrou sua empregada limpando as janelas no corredor e, enquanto a observava limpar, percebeu que não sabia nada sobre ela. Ele não fazia ideia de onde ela vinha, quem ela era, ou mesmo qual era o nome dela. Qualquer pessoa sensata teria feito essas perguntas antes de contratar alguém para trabalhar para elas. No entanto, Yuri tinha nascido estúpido, então ele não pensou em perguntar nada disso a ela antes. Quando ele decidiu se aproximar dela e perguntar sobre ela, ela o surpreendeu ao chamá-lo pelo nome. Ele apontou que ela nunca tinha feito isso antes, e ela disse que não havia nada de errado em um servo chamar seu mestre pelo nome. Yuri argumentou que havia, e disse que se ela fizesse isso, pareceriam um casal. Ele disse que seus pais se chamavam pelo nome e eram sempre muito carinhosos um com o outro, o que a fez corar. Ela teve que se desculpar antes de dizer qualquer coisa, e depois que saiu, Yuri começou a se perguntar como ela sabia o nome dele. Ele chegou a pensar que ela tinha vindo roubar suas informações para vendê-las na Dark Web ou para criminosos. Determinado a saber mais sobre ela, Yuri foi procurar na biblioteca o currículo dela e descobriu que seu nome era Lila. Mais tarde, à mesa de jantar, Yuri esperava que Lila o chamasse pelo nome, mas para sua surpresa, ela o chamou de mestre. Ele então pediu que ela contasse mais sobre si mesma e revelou que sabia o nome dela, o que a surpreendeu. Ele disse a ela que adoraria saber mais sobre ela, mas declarou que não confiaria nela por enquanto. Na manhã seguinte, Layla foi acordar a bela adormecida, desculpe Yuri, para o café da manhã. E antes de sair do quarto dele, ela lhe deu algumas calças novas para vestir. Durante o café da manhã, alguém tocou a campainha, então Lila saiu para atender a porta, deixando-o a imaginar quem estava lá. Quando ela voltou, trouxe uma caixa contendo uma cópia do Nintendo Switch, que ele estava ansioso para conseguir há algum tempo. Yuri ficou tão feliz por finalmente tê-lo, até perceber que era um presente de Layla. Ele lembrou das roupas novas que ela também lhe deu e a acusou de tentar controlá-lo dando presentes. Layla sorriu e disse a ele que estava certo, dizendo que seu objetivo final era domá-lo e torná-lo dela. Era uma piada muito óbvia, mas o fato de Yuri ser tão burro quanto uma pedra não o deixou ver como o que era. Ele não perdeu tempo em dizer a ela que não podia ser domado, e disse que mesmo se ela fosse do Flamingo, nunca conseguiria controlá-lo. Ele então a surpreendeu ao declarar que se houvesse alguma domesticação a ser feita, ele seria o único a domá-la e torná-la dele. A declaração dele a deixou em estado de choque, e tudo o que ela conseguiu fazer foi olhar para ele, até que ele pediu mais comida. Mais tarde naquele dia, Yuri estava na biblioteca fazendo alguns deveres de casa, quando Layla entrou com um pouco de chá para ele. Pouco tempo depois, ela voltou com alguns doces que ele aceitou. No entanto, quando ela voltou mais algumas vezes em menos de 5 minutos, ele gritou com ela.
Ele disse a ela que estava o incomodando, então ela pediu desculpas e explicou que ele estava apenas tentando ser útil para ele. Percebendo que ela poderia estar entediada e solitária, ele disse que ela poderia ficar desde que não se mexesse como os guardas da rainha. Algumas horas depois, Layla se desculpou e saiu da biblioteca para resolver algumas coisas. No entanto, quando ela não voltou, Yuri foi procurá-la. Quando desceu, viu-a saindo, então foi até a janela para ver que direção ela tomaria. Assim que a viu entrando furtivamente no quintal como se fosse a raposa Swiftler, ele ficou desconfiado e a seguiu. Para sua surpresa, ela estava brincando com um gato de rua que havia entrado no jardim. Yuri não pôde deixar de olhar para ela por causa do jeito que ela sorria para o gato e disse a si mesmo que ela parecia mais bonita. Layla logo percebeu que ele estava ali parado como um móvel, então perguntou se ele queria acariciar o gato. Yuri recusou a oferta e revelou que tinha medo de gatos. Ele até admitiu que estava olhando para ela porque ela parecia tão bonita enquanto brincava com o gato. No entanto, ele não se aproximou por causa do seu medo de gatos. Quando ele disse isso, levantou a voz, então o pobre gato se assustou e começou a sibilar para ele, já que o via como uma ameaça. Ele, claro, não tinha ideia disso até Layla explicar para ele, então ele disse a ela que queria superar seu medo de gatos. Layla ofereceu-se para ajudá-lo, mas ele disse que queria fazer isso sozinho, então ela o deixou em paz. Ele então tentou usar um talo de grama longa para brincar com o gato, mas no momento em que o gato pulou para pegar, Yuri se assustou e caiu. Isso assustou o gato, que correu para o outro lado da casa. Mas Yuri se recusou a desistir, até que eventualmente o gato começou a brincar com ele. Layla os viu da janela do andar de cima, então desceu com um prato de peixe e sugeriu que ele alimentasse o gato. Enquanto o gato comia, ele se aproximou e tentou acariciá-lo, mas parou no momento em que o irmão mais velho de aparência ameaçadora de Tom apareceu. Vê-lo assustou o covarde Yuri, que caiu de medo. No entanto, o gato com o qual ele estava tentando brincar começou a sibilar para o novo conhecido. Yuri ficou genuinamente surpreso que o gato estava tentando protegê-lo, então decidiu parar de ter medo e ficou na frente dele. Ele fez isso com os olhos fechados e os braços estendidos, esperando que assustasse o gato maior, e funcionou. Yuri ficou tão aliviado quando ele se afastou e ficou feliz quando o gato branco começou a lambê-lo. Algum tempo depois, Layla voltou do mercado e decidiu verificar Yuri para ver se ele tinha feito progresso com o gato. Ela o encontrou acariciando o gato carinhosamente e disse que era impressionante ele ter superado o medo em um curto período. Enquanto ela o observava acariciar o gato, tentou pedir para ele acariciá-la também. Ele está dizendo uau. Mas ela ficou tímida e jogou a ideia no lixo. Ela então disse ao gato que era sortudo por ser acariciado por Yuri, o que o fez perceber o que ela queria. Antes que ela pudesse se mover, ele estendeu a mão e começou a acariciar a cabeça dela, dizendo como ela era macia. Envergonhada, Layla rapidamente tentou sair, mas acidentalmente deixou cair uma foto de Yuri, o que o surpreendeu. Quando ele exigiu saber de onde veio, ela admitiu que o guardava para poder olhar para ele sempre que quisesse. Yuri insistiu que ela olhasse para ele em vez disso, dizendo que ele era melhor de se admirar do que uma foto, mas Layla ficou tão envergonhada que saiu correndo. Depois que ela saiu, sua imaginação começou a correr solta, enquanto ele imaginava que ela tinha tirado a foto para lançar um feitiço nele durante um ritual. Uma hora depois, Layla voltou ao quintal para chamar Yuri para o almoço, e o encontrou desenhando as flores que acabaram de florescer. Ela tentou dar uma olhada no desenho dele, mas ele escondeu dela dizendo que não estava completo, e prometeu mostrar a ela mais tarde. Como de costume, a refeição estava deliciosa, e quando Yuri terminou de comer, ele pediu a Layla para ensiná-lo a cozinhar. Isso foi porque ele queria descobrir o que ela fazia que tornava todas as refeições que ela preparava tão deliciosas. Depois que ele lhe disse isso, Layla ficou surpresa, mas o que mais a chocou foi quando ele anunciou que queria se casar com ela para poder comer sua comida todos os dias. Vendo o quão determinado ele estava para aprender, Layla concordou em ensiná-lo e sugeriu que fizessem seu ensopado favorito. Eles então foram para a cozinha e, com a orientação de Layla, Yuri conseguiu preparar o ensopado. Quando terminaram, já era noite, então Yuri insistiu para que Layla se juntasse a ele à mesa para o jantar. Quando Yuri provou a comida, ele não gostou, pois tinha um sabor diferente do que Layla cozinhava. Mas Layla insistiu que estava deliciosa. Ele disse que não estava e apontou que não tinha o mesmo sabor. Então Layla disse que era porque faltava um ingrediente especial. Yuri imediatamente se levantou e disse que sabia que ela sempre adicionava algo à comida sempre que cozinhava. Assim que Layla disse que o ingrediente especial que ela adicionava a todas as suas refeições era amor, Yuri exclamou em voz alta que era óbvio que ela colocava amor em cada refeição. Ele então perguntou se a razão pela qual as outras tarefas dela eram sempre tão perfeitamente feitas era porque ela as fazia todas com amor. Antes que ela pudesse responder, ele fez outra pergunta. Dessa vez, ele perguntou como ela estava sempre cheia de amor por ele. A pergunta fez Layla corar intensamente, então ela cobriu o rosto com as mãos de vergonha e disse que era um segredo. Mais tarde, enquanto Yuri tomava banho e relembrava o dia que teve, Layla arrumava a biblioteca.
Depois de fechar as cortinas, ela notou o livro que ele estava usando para desenhar flores mais cedo em cima da mesa. Debaixo do desenho havia uma nota em que Yuri comparava as flores aos olhos dela, e isso a fez sorrir. Quando chegou a hora de dormir, Layla fez questão de ajudar Yuri a ir para a cama, e depois de cobri-lo, desejou-lhe boa noite. Assim que fechou a porta atrás de si, ele começou a se perguntar se ela era um robô de IA porque nunca a tinha visto dormir antes. Ele achou suspeito que ela sempre acordasse cedo e ficasse acordada até tarde. Isso o fez imaginar ela misturando um caldeirão que parecia uma poção de bruxa, então decidiu que assumiria o papel de Batman e a observaria durante a noite. Poucos momentos depois de tomar essa decisão, Yuri adormeceu e estava roncando como um porco, então ele não tinha ideia de que Layla voltou para o quarto dele para observá-lo como uma espiã. Alguns dias depois, as aulas recomeçaram e, antes de Yuri sair de casa, Layla cuidou dele e arrumou sua gravata, roupas e cabelo como uma waifu leal. As ações dela fizeram Yuri comentar que pareciam um casal casado, e isso a fez corar intensamente. Quando Yuri chegou à escola, tudo em que conseguia pensar era em Layla, e por estar tão perdido em pensamentos, não ouviu os outros alunos falando sobre ele. Todos sussurravam sobre como ele havia perdido os pais e teve que dispensar seus empregados porque agora era o oposto de Tony Stark. Alguns até questionavam como ele conseguia pagar a mensalidade, mas nenhum deles tinha coragem de se aproximar e perguntar. A única pessoa que se interessou por ele foi uma garota tímida chamada Tsukasa, mas ela não conseguiu falar com ele porque o professor entrou. Durante o almoço, ela também não conseguiu falar com ele, então decidiu esperar até depois da escola. Quando a escola terminou mais tarde naquele dia, Yuri começou a sair das instalações da escola quando avistou Layla. Ao mesmo tempo, Tsukasa o avistou e tentou se aproximar dele. Mas quando ouviu Layla dizer que tinha vindo para levá-lo para casa, ela parou no meio do caminho. Ela ficou curiosa sobre Layla. Rapidamente se escondeu atrás de uma árvore e os observou. Ela ouviu Yuri dizer a Layla que ela não deveria ter vindo, mas Layla insistiu que era seu dever como empregada garantir que ele chegasse em casa em segurança. Isso fez Tsukasa se perguntar se os rumores sobre ele ter dispensado todos os seus empregados eram mentira, porque ela podia ver que Layla era uma empregada. No entanto, quando Layla perguntou a Yuri se ele estava envergonhado de as pessoas descobrirem o tipo de relacionamento que eles tinham, Tsukasa ficou chocada. Enquanto tentava entender que tipo de relacionamento eles tinham, ela ouviu Yuri dizer que, assim como a Branca de Neve, Layla era a mais bela de todas, e ele não queria que mais ninguém a visse, pois ela era somente dele. Essa declaração fez Tsukasa concluir que Yuri estava perdidamente apaixonado por Lila, e vice-versa, lembrando-a de todos os livros de amor proibido que ela havia lido. Tsukasa decidiu não perturbá-los, pois observá-los era quase tão interessante quanto assistir Love Island. No entanto, ela foi interrompida por sua empregada, Fujisaki, que disse que estava procurando por ela em todos os lugares. Tsukasa pediu desculpas e tentou explicar o que estava fazendo quando Fujisaki percebeu que ela viu Layla e Yuri. Ao mesmo tempo, Layla os notou, então se aproximou deles e a primeira coisa que Fujisaki disse deixou claro que ela e Layla já se conheciam. Tsukasa olhou entre os dois com surpresa. Layla então agradeceu a Tsukasa por cuidar de Yuri e pediu que tentasse ser amiga dele para que ele não acabasse como o rejeitado feio da turma. Tsukasa assegurou que faria o que ela pediu, então Lila agradeceu e foi embora com Yuri. Quando elas desapareceram de sua linha de visão, Tsukasa comentou sobre como Layla estava bonita em sua roupa e tentou sugerir que Fujisaki usasse algo semelhante em vez de andar por aí parecendo um Alfred em treinamento. Alguns dias depois, Layla terminou suas tarefas e decidiu ir ao mercado para fazer algumas compras de última hora para o jantar. Com pressa, ela deixou o telefone no balcão da cozinha e quando Yuri voltou para casa, encontrou a casa vazia. A princípio, ele pensou que ela estava escondida em algum lugar esperando o momento certo para assustá-lo, então ele foi procurá-la. No entanto, depois de verificar em todos os lugares e não encontrá-la, percebeu que estava estrelando o remake japonês de Esqueceram de Mim. Ele decidiu aproveitar a situação e foi se encher de lanches enquanto lia seu mangá favorito. Enquanto isso, Layla achou que seria uma ótima ideia fazer um jantar especial para Yuri usando o peixe-sama, mas todas as lojas que ela foi não tinham. Recusando-se a desistir e comprar outra coisa, ela decidiu ir para a próxima cidade para ver se conseguia encontrar a peça única. Em casa, Yuri terminou seu mangá e quando percebeu que já era tarde, começou a se perguntar por que Layla não tinha ligado para avisar que se atrasaria. Enquanto estava sentado no sofá, percebeu que era a primeira vez desde que Layla chegou à sua porta que ele estava sozinho. Ele não pôde deixar de se sentir solitário e sua mente começou a se perguntar por que Layla não tinha deixado um bilhete ou sequer ligado para dizer que se atrasaria. Ele então pegou a lista telefônica para conseguir o número dela, mas quando ligou, descobriu que ela havia deixado o telefone em casa. Isso o deixou mais preocupado do que antes, pois não tinha ideia se ela estava bem ou não. Ao mesmo tempo, Layla tinha acabado de comprar o peixe que estava procurando, e quando percebeu que estava tarde, decidiu ligar para Yuri.
No entanto, ao colocar a mão na sacola de compras para pegar o telefone, descobriu que não o havia levado com ela. Sabendo que Yuri estaria muito preocupado, ela correu para a estação para pegar o próximo trem. Infelizmente, o trem estava atrasado, mas felizmente Fujisaki, que acabara de sair da livraria, a avistou e ofereceu-lhe uma carona. Quando a limusine parou em frente ao portão de Yuri, Layla saiu do carro. Agradeceu a Fujisaki por deixá-la, depois correu para dentro para procurar Yuri. Ela o encontrou sentado no sofá com o gato e com o rosto enterrado em uma almofada. Layla foi ajoelhar-se diante dele para poder olhá-lo nos olhos, enquanto se desculpava por estar atrasada e não ter entrado em contato. Para sua surpresa, Yuri a acusou de ter lançado uma maldição nele porque não conseguia entender por que se sentia tão triste enquanto ela estava fora. Com lágrimas nos olhos, ele disse que não achava que poderia viver sem ela e implorou para que não o deixasse. Layla entendeu seus medos, então ela pegou suas mãos nas dela e o elogiou por conseguir se virar sozinho. As bochechas de Yuri ficaram vermelhas, então ele se virou timidamente e disse a ela que ela não podia ir a lugar nenhum sem avisá-lo. Layla prometeu fazer o que ele pediu, e com isso o problema foi resolvido. Alguns dias depois, Layla não pôde deixar de notar que Yuri a observava como um falcão enquanto ela limpava as janelas. Ela estava um pouco preocupada, porque sabia que ele não a observava por curiosidade, mas por suspeita, já que ele não confiava nela completamente. Layla odiava o fato de que suas suspeitas estavam impedindo que eles se aproximassem, então decidiu diminuir a distância de uma forma ou de outra. À medida que o dia avançava, ela o observava e seguia por toda parte, dizendo a si mesma que era seu dever garantir que ele estava bem. No entanto, ele a confrontou no corredor e perguntou por que ela o estava seguindo o dia todo como um cachorrinho perdido. Como ela não conseguiu inventar uma desculpa razoável, ela apontou que ele também estava sempre a observá-la. Yuri argumentou que as razões dela para o observar eram diferentes das dele, e depois de lhe dizer que não a deixaria descobrir as suas fraquezas, ele saiu correndo. Layla tentou correr atrás dele, mas acidentalmente tropeçou e estava prestes a cair, então Yuri correu em sua direção. Infelizmente, as coisas não saíram como planejado, e Yuri acabou com o rosto cheio de tramas porque ele era mais baixo que Layla. Quando ambos caíram no chão, Layla rapidamente saiu de cima dele e perguntou se ele estava machucado. Yuri assegurou a ela que não estava e disse que ficaria de olho nela porque ela era desajeitada. Um pouco depois, Layla se repreendeu internamente por quase sufocar Yuri com seus airbags naturais. Ela sentiu que tinha piorado as coisas entre eles e Yuri não estava ajudando, pois continuava a observá-la. Isso a fez perguntar se ele não estava cansado de ficar olhando para ela enquanto trabalhava e ele disse que não. Ele disse que ela parecia tão bonita toda vez que trabalhava que era difícil desviar os olhos dela. As palavras dele surpreenderam Layla e causaram um curto-circuito em seu cérebro, então ela se desculpou. Quando estava em segurança em seu quarto, caiu de joelhos e contemplou como mudar as coisas. Mais tarde, enquanto ela recolhia a roupa, percebeu Yuri observando-a novamente, então ela se aproximou dele. Ela então disse que entendia os sentimentos dele, então o idiota perguntou como ela sabia que ele queria conhecê-la melhor. A questão é que Layla tinha assumido que ele a observava porque estava desconfiado dela, então a pergunta dele a pegou de surpresa, e ela não soube como responder. Quando ela terminou a lavanderia, foi procurar Yuri e perguntou se ele queria se divertir com ela. A forma e o jeito como ela disse parecia sugerir que estava perguntando se ele poderia acompanhar sua excentricidade. Mas Yuri é um tolo denso, então ele não entendeu a indireta. Em vez disso, ele disse a ela que estava se divertindo desde que ela veio morar com ele. No entanto, ele a acusou de tentar enganá-lo, mas Layla garantiu a ele que não era o caso. Ela então sugeriu que jogassem o jogo favorito dele, que era xadrez, para que ele entendesse que ela não tinha segundas intenções. Isso o deixou feliz, pois fazia muito tempo que ele não jogava xadrez. Quando se sentaram para jogar, Yuri contou a ela que foi seu pai quem lhe ensinou a jogar xadrez. Enquanto falava, ele se lembrou claramente do dia em que aprendeu a jogar xadrez. Ele tinha tentado ir à biblioteca para pedir ao pai que jogasse com ele, mas a mãe o impediu dizendo que o pai estava ocupado. Quando ele começou a fazer beicinho, ela sugeriu que ele se juntasse a ela na cozinha para fazer pudim. Yuri tinha dito a ela que não estava interessado porque seu pai sempre dizia que sua mãe não sabia cozinhar para salvar a própria vida. Sua mãe ficou chateada com suas palavras, então prometeu fazer o melhor pudim de todos e fazer seu marido engolir suas palavras. Antes de sair do quarto dele, ela disse a Yuri para não incomodar o pai, mas Yuri ignorou suas instruções e foi para a biblioteca. Ver a expressão no rosto do filho levou seu pai a deixar o trabalho e brincar com ele por um tempo. Ele começou a ensinar-lhe para que servia cada peça de xadrez e disse-lhe que a rainha era a mais forte. Isso fez Yuri perguntar se sua mãe era a mais forte da família, e seu pai riu ao dizer que sim. Nesse momento, sua mãe entrou e, depois de repreender Yuri por desobedecer suas ordens, repreendeu o marido por sempre mimar Yuri.
Depois que ambos pediram desculpas e ela os perdoou, Yuri disse à mãe que seu pai a havia comparado a uma rainha do xadrez. Seu pai tentou disfarçar, dizendo que estava apenas dando um exemplo, mas sua esposa ficou tão feliz que ele desistiu. Ela então anunciou que o pudim estava pronto e pediu que se juntassem a ela para o chá. No presente, Yuri contou a Liula que só conseguiu jogar xadrez com seu pai mais algumas vezes depois disso, mas ele aproveitou cada minuto. Liula percebeu que ele tinha um sorriso triste, então prometeu sempre jogar xadrez com ele, o que levantou seu ânimo. No dia seguinte, quando Yuri voltou da escola, ele parecia incomumente quieto e pensativo, o que deixou Liula confusa. Ela decidiu fazer um pudim para ele, já que ele havia falado sobre o pudim que sua mãe fazia, na esperança de que isso o fizesse falar. Para seu desespero, quando ela lhe entregou o pudim, ele não explodiu nem a acusou de ser uma bruxa ardilosa. Em vez disso, ele pegou de pudim, agradeceu e voltou para o seu quarto. Liula ficou tão chocada que começou a se perguntar se havia algo de errado com ele. No momento seguinte, a porta do quarto de Yuri se abriu e ele levantou um pedaço de papel, o que a fez pensar que estava prestes a ser demitida. Quando ela pegou, percebeu que era um aviso sobre o dia de portas abertas que aconteceria na escola dele no dia seguinte. Yuri explicou que estava quieto porque não sabia como pedir para ela ir à escola. Isso foi porque ele estava com medo de que ela não quisesse vir, já que ela não era sua guardiã, mas Liula disse a ele que iria com prazer. No dia seguinte, Liula ficou diante do espelho enquanto se lembrava das instruções de Yuri de que ela deveria vestir algo apropriado. Ela experimentou diferentes vestidos, mas nenhum deles era apropriado para um evento escolar, então decidiu pedir ajuda a Fujisaki. Enquanto isso, Yuri estava caminhando para sua aula quando passou por um casal que o lembrou de seus pais. Ele havia contado a eles sobre o dia de portas abertas, esperando que comparecessem, mas seus pais disseram que não poderiam, pois estavam ocupados. Yuri tinha estado sozinho naquele dia, então temia que a mesma coisa se repetisse e Liula não aparecesse. Quando as aulas começaram e todos os pais encheram a sala de aula, Yuri não viu Liula, então começou a duvidar que ela apareceria. Eventualmente, ela apareceu, e mesmo que estivesse vestida como um mordomo, Yuri não se importou porque estava feliz em vê-la. Quando a escola terminou mais tarde, Yuri e Liula foram para casa juntos e ela pediu desculpas por ter chegado tarde. Yuri não respondeu, então ela presumiu que algo estava errado, mas ele a surpreendeu quando correu à frente e se virou para encará-la. Com um sorriso tão grande, ele a agradeceu por ter aparecido e disse que estava grato por tê-la. Alguns dias depois, Yuri correu para cima e para baixo no corredor tentando se iludir pensando que era o Flash. Liula, que o estava observando, perguntou por que ele estava correndo como uma galinha sem cabeça, então ele disse que estava praticando para o dia do esporte. Liula disse a ele que correr pelo corredor não o transformaria de repente em Usain Bolt e se ofereceu para ajudá-lo a treinar. Para sua surpresa, ela começou a torcer, e quando percebeu que Yuri a estava olhando como se ela tivesse perdido mais do que alguns parafusos, ela parou. Timidamente, ela perguntou por que ele não estava praticando, e ele disse que era porque ela parecia muito fofa tentando animá-lo. Ele disse a ela que enquanto ela continuasse torcendo por ele assim, ele tinha certeza de que ganharia o primeiro lugar. No entanto, ele a avisou para não fazer isso no dia do evento porque não queria que os outros olhassem para ela. No dia seguinte, após a escola, Liula encontrou Yuri em frente aos portões da escola e perguntou como tinha sido o dia dele. Yuri admitiu que não fazia ideia do que foi ensinado na aula, porque sua mente estava ocupada com pensamentos sobre ela. Isso fez Liula dizer para ele se esforçar para se concentrar durante a aula, para não crescer e se tornar um Nietzsche recluso, obcecado por sua empregada. Enquanto começavam a voltar para casa, eles não tinham ideia de que Tsukasa os observava de trás de uma árvore, e ela estava extremamente feliz em vê-los juntos. Quando Fujisaki a encontrou observando-os, ela disse a Tsukasa que estava agindo como uma esquisita, mas a teimosa garota insistiu que não havia nada de errado no que estava fazendo. Ela disse que o relacionamento de Lila e Yuri era tão emocionante de assistir e contou que sempre lhe dava borboletas no estômago. Quando perguntou a Fujisaki por que ela não podia ser mais como Lila, que era gentil e doce, Fujisaki disse para ela parar de fazer pedidos estúpidos. Depois que Lila e Yuri voltaram para casa, ela preparou alguns biscoitos para ele, e enquanto ele os comia, disse que estavam ótimos. Lila agradeceu a ele por apreciar seu trabalho e então levantou um livro que acabou sendo um plano de treinamento cuidadosamente pensado para o dia do esporte. Ela disse a ele que o ajudaria a treinar todos os dias até o dia do evento, e ele agradeceu animadamente. Na primeira noite de seu treinamento, Yuri deitou na cama exausto, então Lila se ofereceu para lhe dar uma massagem para ajudar a aliviar seus músculos doloridos. Yuri concordou, e enquanto ela fazia a massagem, ele perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para agradá-la também. Agora, se Lila fosse uma pessoa culta como vocês, ela teria assumido que ele queria dar a ela um final feliz. No entanto, ela não era assim, e apenas corou porque se sentiu envergonhada por ele querer retribuir o favor. À medida que os dias passavam, Lila cumpriu sua palavra e ajudou Yuri a treinar para todos os eventos em que ele participaria durante o dia do esporte. No dia anterior ao evento na casa de Tsukasa, ela foi ao escritório de Fujisaki e perguntou se poderia sentar-se com ela por um tempo.
Fujisaki concordou, mas quando notou que Tsukasa parecia chateada, perguntou o que estava errado. Tsukasa explicou tristemente que seus pais não poderiam comparecer ao dia do esporte porque estavam trabalhando, o que a fez cair em lágrimas. Fujisaki confortou Tsukasa e prometeu ir ao dia do esporte no lugar de seus pais, o que deixou a menina muito feliz, então ela a abraçou. No entanto, Tsukasa riu sem querer enquanto Fujisaki a abraçava, o que deixou a empregada intrigada, então ela se afastou. No momento em que ela fez isso, uma garrafa caiu do bolso de Tsukasa, o que fez Fujisaki perceber que Tsukasa havia enganado. A garota astuta tinha derramado o conteúdo da garrafa nos olhos para parecer que estava chorando, para que Fujisaki sentisse pena dela. Na manhã seguinte, Yuri acordou antes do alarme tocar e, depois de se vestir, encontrou Lila na cozinha preparando o almoço, então decidiu não incomodá-la. Antes de sair de casa mais tarde, Lila se despediu dele e disse para ela se vestir confortavelmente ao ir para a escola. Mais tarde na escola, os alunos se reuniram no campo para as observações iniciais, após as quais o locutor pediu que se preparassem para o primeiro evento. Tsukasa percebeu que Yuri parecia animado para os jogos e estava prestes a se aproximar dele quando dois garotos chegaram antes. Eles chutaram e provocaram Yuri, chamando-o de fraco patético e disseram para ele ter certeza de que não iria prejudicar a turma deles. Tsukasa ficou chocada com o comportamento deles, pensando que Yuri ficaria afetado pelas palavras deles. Para sua surpresa, ele enfrentou os valentões e disse para eles olharem no espelho da próxima vez que quisessem ver algo patético. Tsukasa ficou impressionada com a resposta dele, e quando ouviu Lila torcendo por Yuri, percebeu que Lila era a fonte de sua coragem. Ela quase perdeu a cabeça quando Lila prometeu dar um presente a Yuri se ele se saísse bem nos jogos. Por razões conhecidas apenas pelo degenerado culto, ela começou a imaginar Lila fazendo um striptease para Yuri. Isso a fez se aproximar de Yuri e prometer ajudá-lo de qualquer maneira que pudesse para que ele recebesse sua suposta recompensa lasciva. O primeiro evento foi o cabo de guerra, e Tsukasa ficou ao lado de Yuri, encorajando-o a se esforçar para que pudessem vencer. Após o jogo, Tsukasa disse a Yuri que, como eles ganharam, ele poderia receber seu presente de Lila, e ele disse que não queria um. Ele disse que ver Lila sorrir era a única coisa que lhe interessava, por isso ele fez questão de vencer. Enquanto eles conversavam, Lila se aproximou deles e disse a Yuri o quanto estava orgulhosa dele. Tsukasa achou a interação deles adorável e pensou que formavam um ótimo casal, mas como era tão dramática, caiu de joelhos. Enquanto os jogos aconteciam, Fujisaki e Lila ficaram com os pais irresponsáveis. Quando chegou a hora do almoço, Lila convidou Tsukasa e Fujikasa para se juntarem a eles para almoçar. Enquanto comiam, Lila percebeu que Yuri parecia triste, então perguntou se algo estava errado com ele. Ele disse que sentia que estava incomodando-a ao pedir que ela viesse às funções escolares dele, quando o principal dever dela era cuidar da casa. Lila disse que não se importava porque gostava de cuidar dele e de vê-lo feliz. No momento seguinte, um anúncio foi feito pelo alto-falante convidando os pais e responsáveis a participarem de uma corrida. Layla decidiu entrar na corrida porque Yuri implorou para ela, e enquanto estava com os outros pais, não pôde deixar de se sentir deslocada. No entanto, sua determinação em deixar Yuri orgulhoso era mais forte, então ela avançou quando a corrida começou. Em algum momento durante a corrida, um dos pais acidentalmente esbarrou nela e quase a fez cair. Layla teria desistido se não fosse por Yuri, que continuou a incentivá-la a dar o seu melhor. No final, ela ganhou o primeiro lugar, e enquanto Yuri a parabenizava, alguns dos alunos começaram a resmungar que uma empregada tinha vencido a corrida. Eles disseram que ela não era digna de estar em pé de igualdade com seus pais ou responsáveis, mas Yuri a defendeu. Ele disse para eles enfiar suas opiniões indesejadas onde o sol não brilha e anunciou que Layla era sua família, o que a surpreendeu. Alguns dias depois, Layla foi fazer compras e, quando chegou em casa, estava encharcada porque começou a chover. Yuri imediatamente correu para encontrar uma toalha para ela se secar e disse para ela ir tomar um banho. Layla decidiu provocá-lo e perguntou se ele queria tomar banho com ela, mas Yuri disse que só fariam isso quando se casassem. Lila ficou tão chocada por ele ter dito algo assim, mas Yuri nem se abalou e saiu com a sacola de compras. No dia seguinte, Layla serviu chá para Yuri, e no momento em que ele deu um gole, cuspiu porque em vez de açúcar, ela colocou sal no chá. Layla pediu desculpas e levou embora, prometendo trazer uma nova xícara para ele, mas ele não pôde deixar de se perguntar se algo estava errado com ela. Isso fez com que ele ficasse de olho nela enquanto ela trabalhava, e ele notou que ela estava limpando de forma estranha, até que um livro caiu de uma prateleira em seu nariz. Yuri correu para o lado dela, mas Layla disse que estava bem, embora estivesse com sangramento no nariz. Ela então começou a se afastar, murmurando algo sobre precisar lavar a roupa, mas não foi longe porque caiu de joelhos no corredor.
Yuri correu até ela novamente e a forçou a entrar no quarto, onde a colocou na cama e mediu sua temperatura com um termômetro. Quando descobriu que estava alta, insistiu que ela ficasse na cama pelo resto do dia, dizendo que cuidaria dela. No entanto, ele não fazia ideia do que fazer e, enquanto começava a procurar por alguns comprimidos no quarto dela, Layla disse que era rude bisbilhotar o quarto de uma dama. Yuri ficou envergonhado por ela ter sido pega em 4K, mas deixou isso de lado e disse para ela voltar para a cama. Layla insistiu que estava bem e disse que ainda estava forte o suficiente para fazer suas tarefas. Quando ela começou a se afastar, Yuri segurou sua mão e disse que não a deixaria ir. Para sua maior surpresa, Layla começou a chorar e admitiu que tinha medo de que ele a mandasse embora se ela não cumprisse suas obrigações. Yuri assegurou-lhe que não a demitiria por algo que estava fora de seu controle e a abraçou para que ela parasse de chorar. No dia seguinte, Layla se sentiu melhor e estava do lado de fora pendurando a roupa, mas Yuri ainda estava preocupado com a saúde dela e perguntou como ela estava se sentindo. Layla garantiu a ele que estava bem e pediu desculpas por tê-lo incomodado no dia anterior. Yuri disse que não se importava e que não gostava de vê-la doente porque isso a deixava triste. Sua admissão a fez corar, e quando ele percebeu, assumiu que ela ainda estava doente, mas ela garantiu que não era o caso. Mais tarde, enquanto Layla limpava as janelas, ela percebeu que Yuri tinha se juntado a ela e tentou mandá-lo embora, mas ele se recusou a ir. Ele disse que trabalhar juntos garantiria que o trabalho fosse feito mais rápido e admitiu que era uma desculpa para passar mais tempo com ela. Imediatamente, quando as palavras saíram de sua boca, o cérebro de Layla superaqueceu e seu rosto ficou tão brilhante quanto um caminhão de bombeiros. Enquanto desciam pelo corredor, Layla disse a Yuri que faria um jantar depois de terminarem de varrer. Enquanto ela ainda falava, Yuri de repente espirrou, fazendo Layla perguntar se ele tinha ficado doente. Ele disse a ela que estava bem, atribuindo o espirro à mudança repentina no tempo, então ela correu para pegar um cobertor para ele. Depois de cobri-lo, ele a olhou bem enquanto se perguntava se ela não estava com frio. Pela primeira vez desde que ela começou a trabalhar para ele perguntou por que ela sempre andava por aí com seus milkshakes meio expostos. Layla disse a ele que era porque esperava que ele ficasse animado de tanto olhar para eles, mas, como esperado, o significado de suas palavras se perdeu para nosso amigo cabeça oca. Em vez disso, ele pegou a mão dela e exclamou em voz alta que ela estava com frio antes de colocar o cobertor sobre seus ombros. Layla ficou surpresa com o comportamento dele e disse a si mesma que gostava dele cuidando dela. Yuri ouviu ela dizer algo, mas quando ele pediu para ela repetir, ela se recusou e saiu correndo. Algumas semanas depois, Layla e Yuri estavam sentados na biblioteca discutindo que tipo de fantasia Yuri queria para o Halloween. Isso porque Tsukasa os havia convidado para uma festa de Halloween na casa dela, e Layla tinha se oferecido para fazer a fantasia de Yuri. Ele disse a ela que queria ser um mago, e quando Layla sugeriu que ele usasse uma gema vermelha ou azul para o cajado, ele disse para usar a cor favorita dela. Ele então perguntou se ela também se fantasiaria, porque Tsukasa também a havia convidado. Layla não achava que era apropriado, mas Yuri conseguiu convencê-la de que seria muito divertido, então ela concordou. No dia da festa, Yuri e Layla apareceram vestidos como um mago e um dragão, respectivamente. Quando Tsukasa os viu, ela elogiou como estavam bem e até inventou uma história sobre eles. Na sua história, Layla era um dragão temido por todos, porque já tinha tentado destruir os humanos antes. No entanto, seu coração de pedra amoleceu depois que ela se apaixonou por um mago humano e jurou protegê-lo com sua vida. Enquanto Tsukasa se entusiasmava sobre como sua história era perfeita, Fujisaki disse para ela parar de alimentar suas loucas ilusões às custas dos outros. Ela imediatamente se recompôs antes de se virar e convidar Yuri e Layla para a festa. O quarto que eles usaram estava cheio de muitas decorações de Halloween e tantos doces que deixariam Salsicha e Scooby em coma. Enquanto comiam e conversavam, Tsukasa não pôde deixar de se sentir feliz por ter planejado a festa, e como se tivesse lido sua mente, Yuri agradeceu por tê-los convidado. Yuri também agradeceu a Layla por fazer sua fantasia, e perguntou por que ela escolheu verde para ser a cor da gema em seu cajado. Layla disse a ele que escolheu a cor verde porque era quente e suave, e também sua cor favorita. Toda a conversa sobre fantasias fez Tsukasa voltar sua atenção para Fujisaki, e antes que Fujisaki pudesse reagir, ela foi levada pelas outras empregadas. Quando ela voltou, estava vestida como uma princesa, e Tsukasa elogiou como ela estava bonita antes de insistir em tirar uma foto para o horror de Fujisaki. Algumas horas depois, Yuri e Layla foram embora após agradecerem novamente a Tsukasa por tê-los convidado para a festa. No dia seguinte, na escola, Tsukasa deu a Yuri algumas das fotos que tinha tirado durante a festa, e ele agradeceu por isso. Ela então perguntou por que Layla não tinha vindo buscá-lo como de costume, e ele disse que ela tinha muito trabalho a fazer. Quando ele mencionou que estava correndo para casa para dar uma mão a Layla, ela ficou surpresa, pois ele era a primeira pessoa que ela conhecia que ajudava seus empregados a fazer tarefas. Yuri explicou que era porque Layla era a única empregada que ele tinha, e que às vezes ele a ajudava para reduzir a carga de trabalho. Enquanto isso, Layla estava em casa tirando a roupa do varal, quando o carteiro a chamou dizendo que ela tinha um pacote.
Depois de recolher o pacote e as cartas, ela começou a organizá-las e descobriu uma carta endereçada a ela. Quando Yuri chegou à casa, encontrou Layla no hall de entrada, mas no momento em que ela o viu, rapidamente escondeu a carta que estava lendo. Yuri achou suspeito e exigiu saber o que ela estava escondendo, mas ela se recusou a mostrar, insistindo que explicaria tudo mais tarde. Durante o jantar, Yuri não pôde deixar de sentir que algo estava incomodando Layla porque a comida estava tão sem sabor e ela não tinha falado uma palavra com ele a noite toda. De repente, ela falou dizendo que tinha gostado de cada momento que passou trabalhando para ele e disse que partiria no dia seguinte. Yuri perguntou por quê, e ela disse que tinha sido chamada para voltar ao lugar onde estava antes de vir para ele. Ela admitiu que tinha saído sem a permissão do empregador, então ela tinha que voltar e enfrentar para a música. Yuri não gostou da ideia de ela ir embora e insistiu que ela ficasse, dizendo que ainda não a conhecia, então ela não podia ir. Quando ele admitiu que ficaria solitário e miserável sem ela, ela apertou a carta e a jogou fora. Ela então disse a ele que não iria a lugar nenhum, o que o encheu de tanta felicidade que ele a abraçou apertado, grato por ela ficar. Na semana seguinte na escola, um dos professores de Yuri pediu à turma que desenhasse um gráfico do seu dia e usasse cores diferentes para indicar o que fizeram a cada hora. Enquanto o professor passava pela sala, olhando o que os alunos tinham desenhado, Tsukasa percebeu que o gráfico de Yuri tinha apenas uma cor. Durante o intervalo, ela o encontrou sentado do lado de fora, perdido em pensamentos, então se aproximou dele e perguntou qual era o problema. Yuri disse a ela que não conseguia parar de pensar em Layla, por mais que tentasse, então a autoproclamada Cupido decidiu ouvir tudo o que ele tinha a dizer. Ele contou a ela que na primeira vez que Layla veio trabalhar para ele estava tanto curioso quanto desconfiado delas. No entanto, com o passar do tempo, ele descobriu que sempre que ela lhe vinha à mente, seu peito apertava e seu coração batia mais rápido. Enquanto ele falava, Tsukasa ficou tão animada que começou a sangrar pelo nariz, o que o preocupou, mas ela o assegurou de que estava bem. Ela então perguntou o que ele achava de Layla como pessoa, e ele disse que, embora ela fosse muito bonita, tudo sobre ela era suspeito. Ele não conseguia entender por que uma mulher tão incrível como Layla havia decidido trabalhar e viver com um pobre miserável como ele. Ele continuou a listar todas as qualidades boas de Layla, e até admitiu que a ideia de ela deixá-lo o deixava triste. Todos os sentimentos mistos que ele tinha sempre que estava perto de Layla o deixavam confuso, com mais perguntas do que respostas. Ele então perguntou a Tsukasa se isso significava que ele estava doente, o que ela achou decepcionante porque tinha assumido que ele ia dizer que seus sentimentos significavam que ele estava apaixonado por Layla. Em uma tentativa final de fazê-lo admitir seus sentimentos por Layla, Tsukasa perguntou qual era a natureza de seu relacionamento com Layla. Yuri achou a pergunta confusa, o que acabou fazendo Tsukasa perceber que estava falando com um tolo obtuso. Depois de decidir que Yuri havia exibido sua estupidez por tempo demais, Tsukasa disse a ele que o que estava acontecendo com ele não era uma doença. Ela disse que tudo o que ele sentia por Layla era uma indicação de que ele a amava, e para surpresa de ninguém, o idiota com um cérebro subdesenvolvido não fazia ideia do que era amor. Ele continuou tentando entender o que significava enquanto caminhava para casa, e mesmo quando chegou lá, estava tão perdido em seus pensamentos que simplesmente passou por Layla. Layla achou estranho que ele ignorasse completamente a sua existência e tentou fazer com que ele reconhecesse sua presença provocando-o. No entanto, nada do que ela fez ou disse funcionou, e ela começou a temer que ele não quisesse nada com ela. Quando ele tentou entrar no quarto, ela segurou sua mão e perguntou se ele estava se sentindo mal. Yuri a assegurou que estava bem, e Layla quase deixou escapar que não gostava que ele a ignorasse. Assim que percebeu o que quase disse, ela se repreendeu porque não queria parecer pegajosa. Quando Yuri perguntou o que havia de errado, ela mentiu e disse que estava preocupada com ele, então ele disse que tinha algo em mente. Ela perguntou o que era, mas como Yuri não teve coragem de dizer que estava tentando entender o que era o amor, ele disse que não era importante e se afastou. No dia seguinte na escola, ele disse a Tsukasa que por mais que pesquisasse, não conseguia entender o que era o amor. Isso fez com que Tsukasa o convidasse para sua casa, dizendo que lhe ensinaria tudo o que precisava saber sobre o amor, já que ela mesma era uma guru do amor. Quando ele chegou à casa dela mais tarde naquele dia, foi recebido pelos empregados e Tsukasa o apresentou à sua mãe. Todo o processo lembrou Yuri da época em que seus pais ainda estavam vivos, e ele ainda tinha uma série de empregados à sua disposição. Antes de irem para o jardim, Yuri entregou a Tsukasa os biscoitos que Layla tinha feito para ela, e ela agradeceu. No jardim, tomaram chá e biscoitos, e Tsukasa perguntou a Yuri por que Layla não tinha vindo com eles para a casa dela. Ele disse a ela que Layla o havia acompanhado, mas que ele pediu para ela voltar para casa quando estavam a meio caminho da casa dela. Tsukasa achou uma pena que Layla estivesse perdendo a diversão, então sugeriu que enviassem um carro para buscá-la. Para sua surpresa, Yuri admitiu que tinha medo de que Layla decidisse deixar sua mansão e ir trabalhar para a família dela se a levasse lá. Ele disse que Tsukasa tinha tudo o que ele havia perdido, e se Layla decidisse trabalhar para a família dela, ganharia mais do que ele jamais poderia pagar.
O que ele mais temia era nunca conseguir fazer Layla feliz, mas ele não deixou Tsukasa saber disso. Tsukasa então disse a ele que Lila nunca o deixaria porque ela sempre sorria e parecia feliz quando estava com ele. Essa revelação o deixou feliz, e Tsukasa fez o melhor para conter seus gritinhos de felicidade. Quando Yuri perguntou se estava tudo bem, ela mudou de assunto e lembrou-lhe que eles tinham se encontrado para discutir sobre o amor. No momento seguinte, ela tirou uma pilha de romances debaixo da mesa e disse a Yuri que lê-los poderia ajudá-lo a entender o amor. De repente, os livros foram tirados dela por Fujisaki, que lhe disse que, se o pai dela descobrisse que ela tinha pegado os livros da biblioteca, ele a repreenderia. Tsukasa tentou convencer Fujisaki a deixá-la ficar com os livros, mas a empregada recusou e começou a se afastar. Mais tarde naquele dia, quando Yuri chegou em casa, Layla o recebeu com um sorriso como de costume, e isso o fez lembrar do que Tsukasa lhe disse. Alguns dias depois, o professor de arte deu à turma de Yuri uma tarefa para desenhar algo que eles gostassem, após observá-lo cuidadosamente. Quando Yuri chegou naquele dia, ele pediu permissão a Layla para desenhar um retrato dela para seu projeto de arte, e ela concordou. Antes de começar a desenhar, ele destacou algumas de suas características únicas, o que fez Layla corar como uma colegial apaixonada. Quando ela se recuperou do ataque de rubor, sugeriu que posasse para o retrato. Ela fez algumas poses diferentes e perguntou qual ele preferia, mas Yuri a surpreendeu dizendo que queria desenhá-la como ela estava. Assim que as palavras saíram de sua boca, a empregada de mente suja começou a pensar que ele queria que ela posasse como as modelos de Benedict Brejnikans. No final, ele pediu que elas se sentassem numa cadeira enquanto ele trabalhava no desenho, e quando terminou, Layla o elogiou por um trabalho bem feito. No entanto, Yuri não ficou impressionado com isso, e disse a ela que não tinha conseguido capturar sua verdadeira beleza, então apagou o desenho. Na manhã seguinte, Yuri parecia um morto-vivo porque tinha olheiras e parecia muito cansado. Ele disse a Layla que não conseguiu dormir porque estava preocupado em fazer justiça à beleza dela com seu desenho. Isso a fez garantir a ele que faria tudo ao seu alcance para que ele dormisse bem naquela noite. A primeira coisa que ela fez foi acender uma vela perfumada, esperando que o cheiro o ajudasse a adormecer. Mas Yuri disse a ela que a única coisa que ele queria sentir o cheiro era dela, pois ela cheirava melhor. Ela então sugeriu que ele deitasse a cabeça em suas pernas até adormecer, assim ele poderia sentir o cheiro dela. Yuri recusou, dizendo que se fizesse isso, as pernas dela ficariam dormentes. Como essa opção estava descartada, ela lhe deu um pouco de leite morno, colocou uma música suave e depois lhe deu uma máscara quente para os olhos. Infelizmente, nada disso conseguiu fazê-lo adormecer. Então ele perguntou se ela poderia deitar ao lado dele na cama. Enquanto ela se deitava ao lado dele, Yuri admitiu que queria saber mais sobre ele e disse que sabia que havia coisas que ela ainda não tinha contado a ele. Em vez de confirmar ou negar o que ele disse, Layla começou a cantar uma canção de ninar, e enquanto ele adormecia, Yuri lembrou que a música parecia familiar. No dia seguinte, Yuri acordou sentindo-se muito energético, e agradeceu a Layla por ajudá-lo a dormir. Depois de tomar café da manhã, ele foi terminar seu desenho e quando o apresentou na escola, recebeu um troféu por ter o melhor trabalho. Dias depois, Yuri sonhou com uma menina de cabelo roxo com quem ele brincava enquanto crescia, mas por algum motivo ele não conseguia ver o rosto dela. Quando abriu os olhos, viu a menina ao lado da sua janela, mas ao olhar mais de perto, percebeu que era Layla. Ele então perguntou por que ela se deu ao trabalho de vir acordá-lo quando era seu dia de folga. Layla disse que fez isso porque não podia ignorar suas obrigações matinais, e como se fosse um sinal, o estômago de Yuri roncou. Layla então saiu para preparar o café da manhã, enquanto Yuri permanecia na cama tentando descobrir quem era a garota do seu sonho. Mais tarde naquele dia, Yuri estava na biblioteca fazendo suas tarefas quando Layla entrou vestindo roupas casuais. Vê-la em algo diferente do uniforme o surpreendeu, então ele acidentalmente deixou cair o lápis. A primeira coisa que lhe veio à mente foi que ela estava indo a um encontro, mas ele não tentou descobrir se suas suspeitas eram verdadeiras ou não. Antes de sair, Layla o ajudou a pegar o lápis e perguntou se ele ficaria bem sem ela. Ele a assegurou de que não era um bebê e disse para ela aproveitar o resto do dia sem se preocupar com ele. Enquanto caminhava pela cidade, Layla decidiu dar um passeio, já que estava um pouco adiantada para uma reunião. No momento seguinte, um aromadoce chamou sua atenção, então ela seguiu o cheiro e acabou em uma confeitaria. Havia tantos doces com aparência deliciosa que ela teve dificuldade em decidir qual queria comprar. O dono da loja ofereceu-lhe uma amostra grátis e enquanto a comia, ela sentiu que alguém a observava. Ela imediatamente se virou, mas quando não viu nada fora do comum, deixou a sensação de lado. Depois de sair da loja com sua compra, ela foi até um café próximo, onde pensamentos sobre Yuri ocuparam sua mente, enquanto se perguntava como ele estava se virando sozinho. Um pouco depois, Fujisaki juntou-se a ela na mesa, e após fazer seu pedido, perguntou a Lila por que ela parecia tão preocupada em seu dia de folga. Layla disse a ela que estava pensando em Yuri, e perguntou a Fujisaki se ela alguma vez se preocupava com Tsukasa. Fujisaki disse que não, mas Lila não acreditou nela e disse que ela tinha mudado muito desde a moleca rabugenta que ela conhecia.
Ela disse que cuidar de Tsukasa deve ter amolecido um pouco seu coração, e isso fez Fujisaki corar, mesmo que ela tentasse esconder. Como estava se sentindo envergonhada, ela pediu a Layla para parar de falar sobre isso. Então Layla pediu conselhos sobre como se aproximar de Yuri. Fujisaki disse a ela que, se esperava ter algum relacionamento com Yuri, primeiro precisava se abrir com ele. Layla admitiu que não tinha certeza se conseguiria, pois estava com medo de que Yuri não a entendesse. Fujisaki ficou quieta por um tempo, e então apontou que Layla havia mudado desde a solitária e inacessível com quem ela foi para a escola. Antes que Layla pudesse responder, o telefone de Fujisaki começou a apitar com todas as mensagens que Tsukasa estava enviando para ela. A garota intrometida queria saber sobre o que eles estavam discutindo e pediu a Fujisaki para tirar uma foto com Layla. Fujisaki não estava disposta a alimentar suas obsessões malucas, então disse a Layla que precisava ir porque Tsukasa precisava dela. Quando se levantou para sair, disse a Layla que era o momento certo para falar com Yuri sobre o seu passado. Ao se afastar, passou pela mesa onde Yuri estava sentado, mas não fazia ideia de que era ele. A verdade é que Yuri estava tão curioso sobre o que Layla planejava fazer no seu dia de folga, que a seguiu como um detetive. Agora que ele tinha ouvido a discussão de Layla com Fujisaki, não podia deixar de se perguntar que segredo Layla estava escondendo. Enquanto ponderava sobre a questão, um bebê começou a chorar em algum lugar do café, então sua mãe começou a cantar a mesma canção de ninar que Layla tinha cantado para ele algumas noites antes. Ouvir a mulher cantar pareceu despertar uma memória em Yuri, então mais tarde naquele dia, quando Layla voltou para casa, ele a confrontou. Yuri admitiu que a seguiu porque estava curioso, mas ficou surpreso ao ouvir sua conversa com Fujisaki. Ele então perguntou se o segredo ao qual Fujisaki se referia era sobre a época em que ela o conheceu no passado, quando ele ainda era muito jovem. Layla ficou surpresa e perguntou como ele sabia, então ele explicou que se lembrava de uma época de sua infância, quando seus pais trouxeram uma menina para a mansão. Mesmo que a menina parecesse diferente de Layla, ele tinha certeza de que eram a mesma pessoa. Layla disse a ele que suas suspeitas estavam corretas, então ele perguntou irritado por que ela havia mantido algo tão importante em segredo durante todo o tempo que esteve com ele. Ela disse que tinha medo de que ele não acreditasse nela, então esperava que ele se lembrasse do passado deles juntos, se ela ficasse ao seu lado. Enquanto falava, ela segurava as mãos na frente dela, então Yuri segurou-as e jurou que tentaria se lembrar do passado deles. Ele também disse a ela para não ficar triste, porque vê-la assim partia seu coração. Na manhã seguinte, Layla foi acordar Yuri, mas encontrou a cama dele tão vazia quanto a minha conta bancária, então ela foi procurá-lo. Eventualmente, ela o encontrou no quintal ajoelhado ao lado dos canteiros de flores, e quando ela o chamou, ele pediu para ela estender a mão. Quando ela fez isso, ele colocou o anel de flores que fez nela, o que a deixou um pouco assustada até ele explicar que estava tentando se lembrar do seu passado. Layla percebeu que ele estava refazendo seus passos até o dia em que ambos estavam brincando no jardim, e ele lhe deu o anel de flores. Ela tentou falar sobre isso, mas lembrou que ele tinha aula, então ele sugeriu que conversassem mais tarde, quando ele voltasse da escola. Enquanto ele estava na escola, Lila encontrou uma maneira de preservar seu anel de flores para que não murchasse. Após as aulas daquele dia, Tsukasa o bombardeou com perguntas sobre como estava progredindo seu relacionamento com Lila. Ela estava muito desesperada por qualquer detalhe que ele pudesse, já que sua vida amorosa era tão inexistente quanto seu traseiro. As perguntas dela fizeram Yuri perceber que ele tinha completamente esquecido sua busca para aprender sobre o amor por causa de tudo o que tinha acontecido. No entanto, ele disse a Tsukasa que eles tinham dormido juntos, o que a chocou, mas ela conseguiu se recuperar rapidamente e perguntou quando ele tinha se confessado para Lila. Yuri não fazia ideia do que ela estava falando, então ela o chamou de descarado por ter tirado a virgindade de Lila sem confessar seus sentimentos por ela. Ela disse que ele deveria ter contado a Lila que estava apaixonado por ela, mas ele disse que não sabia o que era amor. Tsukasa então explicou que tudo o que ele sentia por Lila era amor. Yuri pensou em tudo o que havia acontecido entre ele e Lila, e assim que percebeu que Tsukasa estava certa, saiu correndo da sala de aula. Yuri imediatamente correu para casa e, mesmo sem fôlego, ainda conseguiu confessar seu amor a Lila. Ele começou dizendo que gostava de tudo nela, até mesmo de suas peculiaridades, então ela largou a vassoura e estava prestes a responder a sua confissão quando foi interrompida. A causa da interrupção foi Natsumi, uma empregada tagarela inspirada em Makima, que exigiu que Lila voltasse com ela imediatamente. Lila ficou surpresa, mas eles a convidaram para entrar na casa, e depois de servir chá, Lila a apresentou a Yuri. Assim que disse que Natsumi era sua ex-colega de classe e colega de trabalho, Natsumi a interrompeu e exigiu que ela voltasse para casa. Ela disse que tinha enviado uma carta para Lila pedindo que voltasse, e como ela não voltou, veio buscá-la pessoalmente. Lila lembrou-a de que tinha enviado uma carta na qual afirmava claramente que não voltaria, mas Natsume se recusou a ouvir. Ela argumentou que Yuri não tinha nada a oferecer a Lila e disse que ele estava explorando-a porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel dela.
Yuri disse a ela que não podia levar Lila, pois ela era sua empregada, e disse que queria saber como Lila se sentia em relação a ele. Suas besteiras sentimentais não abalaram Natsumi, que disse que Lila estaria melhor onde pudesse ganhar mais dinheiro. Ela disse a Yuri que ele não tinha nada a oferecer a Lila, mas Lila a interrompeu dizendo que decidiu permanecer ao lado de Yuri, então não se importava se ele a pagava ou não. Ela disse a Natsumi que nem mesmo a promessa de toda a riqueza e poder de Gold Roger a faria virar as costas para Yuri. Isso irritou Natsumi e ela disse com raiva que Lila era uma tola por escolher um homem-criança subdesenvolvido em vez dela. Yuri sentiu-se magoado com o insulto dela, então Lila avisou Natsumi para moderar o tom e falar com ele respeitosamente. Percebendo que Lila não mudaria de ideia, Natsumi declarou que testaria Yuri para descobrir se ele era digno de ser o mestre de Lila. A primeira coisa que ela fez foi pedir-lhe para explicar a teoria da relatividade, e Yuri admitiu que não fazia ideia do que era. Natsumi começou a zombar dele por não saber, então ele devolveu a pergunta para ela. Ao contrário de Yuri, que admitiu não saber a resposta, Natsumi fingiu ser conhecedora do assunto e falou um monte de bobagens. Como nem Yuri nem Lila sabiam disso, eles não a desmentiram por suas mentiras, e Yuri prometeu estudar muito para se tornar tão inteligente quanto ela. Natsumi ainda se recusou a dar uma folga para ele, então perguntou se ele tinha dinheiro. Então Yuri disse a ela que, ao contrário de Megan Thee Stallion, ele não ganhava dinheiro, pois não era uma estrela. Isso a deixou feliz, pois ela disse a ele que um bom mestre era alguém que sabia economizar e gerenciar seu dinheiro. Sua declaração fez com que ele trouxesse seu cofrinho, que usava para guardar sua mesada todo mês para poder comprar um presente para Lila. Lila ficou comovida com sua dedicação, e como Natsumi não queria ficar de fora, ela disse a eles que também tinha algum dinheiro. No entanto, quando ela colocou as mãos no bolso, não encontrou nada, então Lila a provocou sobre seus hábitos de gasto. Irritada, Natsumi tentou se defender, mas acidentalmente derrubou uma lâmpada, fazendo-a quebrar. Yuri rapidamente correu para verificar se Natsumi não estava machucada enquanto Lila foi buscar uma vassoura. Natsumi ficou surpresa com a gentileza de Yuri, e quando ela perguntou por que ele não estava bravo com ela, ele disse que era porque ela era convidada de Lila, e acrescentou que tinha sido um acidente. Quando Lila voltou com uma vassoura, Natsumi a alertou para ter cuidado com Yuri, acusando-o de usar palavras gentis para manipulá-la. No entanto, Lila não gostou da maneira como ela falou sobre Yuri, então disse a Natsumi para nunca falar mal de seu mestre. Ainda assim, Natsumi argumentou que tudo o que fazia era pelo bem de Layla. Então Lila perguntou por que ela era tão obcecada por ela. Ela afirmou que mesmo quando estavam na escola, Natsumi sempre encontrava uma razão para estar perto dela. Natsumi não disse nada, então Lila agradeceu por tentar cuidar dela, mas disse para manter suas opiniões para si mesma. Enquanto Natsumi tremia de raiva, Yuri lembrou-se do que Tsukasa uma vez lhe dissera sobre a forma como as pessoas expressam seu amor. Isso o fez perguntar a Natsumi se ela amava Layla, e ela imediatamente negou. Yuri a chamou de má mentirosa e fez referências a tudo que ela tinha feito e dito desde que chegou. Afirmando que era tudo porque ela amava Layla, Natsumi disse que ele estava delirando. Então ele disse a ela que assim como ela queria que Layla fosse para casa com ela, ele queria que Layla ficasse. No entanto, ele não tinha vergonha de admitir que era porque a amava. Natsumi ficou chocada com a ousadia de Yuri, mas eventualmente parou de discutir e admitiu que amava Layla. Ela disse que estava muito preocupada com o bem-estar dela desde que partiu e por isso a rastreou, na esperança de convencê-la a voltar para casa. Layla pediu desculpas por fazê-la se preocupar, mas ainda assim disse que não tinha planos de voltar para casa com ela. No dia seguinte, depois que Yuri estava na escola, Layla decidiu arrumar a casa, e quando Natsumi se ofereceu para ajudar, Layla disse que não porque ela era uma convidada. No entanto, Natsumi teimosamente ficou ao lado de Layla enquanto ela trabalhava, e quando terminou, Natsumi perguntou se ela não ficava exausta de fazer todas as tarefas domésticas sozinha. Lila disse que não via isso como um fardo, pois estava disposta a fazer muito pelo bem de seu mestre. Depois que Layla saiu para começar a preparar o jantar, Natsumi disse a si mesma que não gostava de Yuri, pois ele era a razão pela qual Layla estava agindo daquela maneira. Quando Yuri voltou da escola mais tarde, a primeira coisa que fez foi dizer a Layla que sentiu saudades dela. Ambas as garotas ficaram chocadas quando ele admitiu que Layla era tudo em que conseguia pensar na escola. Assim que a escola acabou, ele correu de volta para casa. Natsumi não pôde deixar de lembrar de seu mestre enquanto via Layla dizer a Yuri para ter cuidado da próxima vez. E quando Lila perguntou por que ela parecia tão séria, ela assegurou que estava tudo bem. Depois que Yuri se trocou, ele foi para a cozinha e perguntou a Layla se ela precisava de ajuda com a comida, e ela disse que não. Em seguida, ele foi para a sala de jantar para se sentar com Natsume, que estava ocupada comendo batatas fritas. Quando ela percebeu que ele estava olhando para ela, disse-lhe para tirar uma foto, pois duraria mais. Mas ele disse que não queria estragar seu álbum com o rosto horrível dela.
No entanto, ele disse que não achava que ela fosse uma empregada, porque ela agia mais como uma bandida de rua. Natsumi argumentou que era uma empregada e tentou provar isso ajudando Layla na cozinha, mas isso terminou em desastre. Recusando-se a desistir, ela tentou ajudar com a lavanderia e a varredura, mas também terminaram mal. Yuri então pediu a ela para deixar Layla cuidar das tarefas sozinha, mas a teimosa garota se recusou a ouvir. Ela pegou um balde de água, mas como acidentalmente derramou um pouco, escorregou na água e caiu. A água do balde acabou caindo tanto nela quanto em Layla, então Yuri sugeriu que tomassem um banho para evitar ficarem doentes. Enquanto as garotas tomavam banho, Layla confessou que a presença de Natsumi ajudava a distraí-la de seus sentimentos confusos. Ela disse que não esperava que Yuri confessasse de repente, então não sabia como responder. Natsumi disse que não havia nada em que pensar e apontou que ela parecia feliz estando com Yuri, o que a surpreendeu. No dia seguinte, Layla foi procurar Natsumi, mas não conseguiu encontrá-la em lugar nenhum na casa, e viu a revista aberta sobre o... mesa. Ela presumiu que tinha saído. Enquanto isso, Tsukasa perguntou a Yuri se ele finalmente tinha se confessado para Layla, e ele disse que sim, o que a deixou feliz. Ele também contou que as coisas em casa ficaram muito animadas desde que tinham um novo membro na família. Tsukasa imediatamente presumiu que ele estava se referindo a um bebê, mas depois que Yuri explicou as coisas para ela, ela mudou de ideia. Ela insistiu que Natsumi era a rival amorosa de Yuri, e disse que ela era uma adição necessária para fortalecer seu relacionamento com Layla. Enquanto caminhavam em direção ao portão, Natsumi, que tinha vindo buscar Yuri, os avistou. Ela imediatamente assumiu que Yuri era um mulherengo infiel, e estava prestes a confrontá-lo quando Fujisaki passou por ela. No momento em que a reconheceu, lembrou-se de que Fujisaki era famosa na academia por ser uma valentona, então ela ficou para trás. Ela permaneceu no lugar até Fujisaki arrastar Tsukasa para longe e Yuri se aproximar dela, perguntando por que ela estava na escola. Ela disse a ele que tinha vindo para levá-lo para casa e, enquanto caminhavam para casa, ela perguntou quem era Tsukasa, então ele explicou a relação deles para ela. Enquanto continuavam o caminho, Natsumi disse a Yuri que voltaria para casa em breve e pediria sua ajuda para comprar um presente para Layla. No entanto, quando ela se virou para encará-lo, percebeu que ele não estava ao lado dela. Ela o viu confrontando alguns garotos que o acusaram de esbarrar neles e fazer um deles derrubar seu pão. Yuri disse a eles que não tinha feito nada de errado e apontou que foram eles que esbarraram nele. Isso irritou os garotos. Então um deles tentou socá-lo no rosto, mas não conseguiu, pois Natsumi interveio. Uma palavra dela e os dois garotos fugiram como o par de covardes que eram. Natsumi então elogiou Yuri por enfrentá-los, mas aconselhou a ter cuidado da próxima vez que se encontrassem em uma situação semelhante. Yuri agradeceu pela ajuda e perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para retribuí-la. Natsumi disse a ele que sim, então depois que chegaram em casa, subiram para o quarto dele para discutir. Layla achou estranho que os dois estivessem se dando bem como velhos amigos, mas ficou feliz com isso. Quando subiu para levar chá para eles, encontrou a dupla discutindo sobre qual roupa lhe caía melhor. Então fechou a porta silenciosamente e saiu. O som da porta se fechando fez com que parassem, e então começaram a discutir o verdadeiro assunto em questão, uma festa surpresa de Natal para Layla. Natsumi tinha dito a Yuri que queria organizar a festa para agradecer a Layla, então ele concordou em seguir o plano dela para fazê-lo funcionar. O plano era simples. Ele diria a Layla que Tsukasa o convidou para uma festa de Natal, após o que Natsumi sugeriria que fossem as compras para passar o tempo. Depois que a primeira fase do plano funcionou, Yuri pediu a Tsukasa para ajudá-lo com o planejamento da festa, e ela concordou alegremente. Mesmo assim, ela acreditava que Yuri deveria levar Layla para um encontro romântico para celebrar o Natal. No dia da festa, Layla estava relutante em deixar Yuri sozinho, mas ele a assegurou de que ficaria bem. Logo após ela sair com Natsumi, Tsukasa e Fujisaki chegaram para ajudar Yuri a decorar a casa. Tsukasa ficou encarregada da decoração, enquanto Yuri e Fujisaki foram para a cozinha assar o bolo e preparar a comida. Quando Yuri terminou de cobrir o bolo com glacê, Fujisaki notou que ele tinha um pouco de creme no nariz, então ela limpou com um pano. Yuri agradeceu, mas ela disse que não precisava, pois era algo que sempre fazia por Tsukasa, então Yuri declarou que ela devia realmente amar Tsukasa. Fujisaki tentou negar, mas foi interrompida pelo som de uma câmera clicando. Quando percebeu que Tsukasa tinha tirado uma foto, ela confiscou a câmera e se recusou a devolvê-la, apesar das súplicas dela. No final, ela se sentiu mal, então pediu a Tsukasa para ajudar Yuri a completar a decoração do bolo, o que ela ficou mais do que feliz em fazer. Enquanto isso, enquanto Layla e Natsumi caminhavam pela cidade, Natsumi não sabia sobre o que falar, então tentou procurar informações no celular, mas não conseguiu encontrar nada útil. Quando ela avistou uma loja vendendo crepes, tentou comprar alguns, mas tropeçou e machucou o nariz no processo. Layla a ajudou a ir até um banco de parque vazio e então ofereceu-lhe um lenço para limpar o nariz ensanguentado. Natsumi então tentou se desculpar por seu comportamento nos últimos dias, mas Layla se adiantou.
Ela agradeceu por tê-la levado para sair, e então sugeriu que aproveitassem o resto do dia juntas, o que fizeram. No caminho de volta para casa naquela noite, surpreendeu Natsumi dando-lhe presilhas de cabelo. Então Natsumi deu a Lila seu presente de Natal e disse que partiria em breve. Quando chegaram em casa, estava tudo escuro, mas no momento seguinte o lugar se iluminou, fazendo Natsumi olhar maravilhada. No entanto, ela percebeu que Lila não estava ao seu lado, então correu para dentro da casa para encontrá-la, apenas para descobrir que ela tinha recebido a carta final do Uno. A festa que ela pensou ser para Lila acabou sendo para ela, porque Yuri se sentiu culpado por mentir para Lila, então contou a ela sobre a festa. Lila foi quem sugeriu que fizessem a festa para Natsumi, e eles ficaram felizes que tudo deu certo. Natsumi ficou grata pela surpresa, mas quando Fujisaki perguntou como ela estava, ela ficou assustada. Felizmente, Tsukasa salvou a situação, convidando todos para se reunirem em volta da mesa, e todos aproveitaram a festa juntos. Na festa, Fujisaki carregou Tsukasa adormecido nos braços e agradeceu a Yuri por tê-los convidado antes de sair. Um pouco depois, Yuri e Lila deixaram o presente que Yuri fez para Natsumi na mesa ao lado dela enquanto ela dormia. No dia seguinte, assim que Lila terminou de limpar a casa, alguém tocou a campainha. Então ela foi ver quem era. Para sua surpresa, era seu antigo empregador, então ela o convidou e ofereceu-lhe um pouco de chá enquanto conversavam. Enquanto isso, Yuri e Natsumi saíram da loja com as coisas que Lila os havia mandado comprar e Natsumi reclamou o tempo todo. Yuri lembrou-a de que ela tinha escolhido ir às compras porque não queria limpar a casa, então ela ficou quieta. Ela então agradeceu a ele por ensiná-la a expressar seus sentimentos e o surpreendeu ao dizer que confessaria seus sentimentos ao seu mestre quando chegasse em casa. Na mansão, Lila pediu desculpas ao seu antigo mestre por ter desaparecido de repente e explicou suas razões para fazê-lo, para que ele entendesse. Ela contou a ele que após a morte de seus pais, nenhum de seus parentes a queria. Os pais de Yuri, que eram amigos dos pais dela, foram os que se prontificaram a acolhê-la. Ela se sentiu um pouco desconfortável com eles, mas como eram tão gentis e acolhedores, ela conseguiu relaxar. A primeira noite que passou na mansão foi o dia em que conheceu Yuri, porque ele se aproximou dela enquanto ela estava na varanda. Seus olhos curiosos encontraram os dela, então ela tentou escondê-los porque se sentia envergonhada, mas Yuri a surpreendeu, elogiando seus olhos. Depois de viver com eles por um ano, ela pediu que a deixassem se inscrever na academia para empregadas, pois era a única maneira que ela pensava em retribuir a gentileza deles. Alguns anos depois, ela começou a trabalhar na propriedade dele, mas quando soube da morte dos pais de Yuri, largou tudo e voltou correndo para casa para apoiá-lo. Logo após ela terminar sua história, Yuri e Natsumi voltaram para casa e ficaram surpresos ao ver o homem. Natsumi perguntou por que ele tinha vindo e ele disse que veio para levá-la de volta para casa, e como esperado, ela resmungou. Como Yuri não fazia ideia de quem ele era, Lila o apresentou como seu antigo empregador. Ao ouvir isso, Yuri imediatamente presumiu que ele tinha vindo para levar Lila de volta, então ele pulou sobre o sofá e foi ficar na frente dela. Ele disse ao homem que não o deixaria levar Lila, pois ela era sua empregada, o que fez o homem rir. Ele assegurou a Yuri que não tinha vindo para levar Lila, e isso o deixou aliviado. Com a questão resolvida, o homem disse a Lila que ele e Natsumi iriam embora, então Yuri e Lila se despediram deles. Antes de saírem, o homem pediu a Yuri para cuidar de Lila, e prometeu deixar Natsumi visitá-la de vez em quando. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, as coisas entre Lila e Yuri estavam um pouco estranhas, porque eles não tinham ficado sozinhos desde o dia em que ele confessou seus sentimentos. Isso fez Lila sugerir que fossem a algum lugar no dia seguinte, e Yuri ficou muito animado com a ideia de sair com Lila. No dia seguinte, enquanto Yuri e Lila caminhavam para a cidade, ela parou para dar uma voltinha e mostrar seu novo vestido. Ela admitiu que tinha vestido por causa do encontro deles e Yuri disse que ela estava linda, o que a fez corar. Enquanto continuavam a caminhar, Lila sugeriu que fossem a um café para tomar um chocolate quente e Yuri concordou. No caminho para o café, Tsukasa, que estava reclamando com Fujisaki sobre não querer ir às suas aulas de piano, os avistou. Ela tentou convencer Fujisaki a deixá-la segui-los, mas Fujisaki recusou. Mais tarde no café, enquanto Yuri e Layla desfrutavam de suas bebidas, Yuri disse a ela que havia um lugar que ele queria visitar. O lugar acabou sendo o túmulo de seus pais, e enquanto estavam lado a lado, Yuri admitiu que tinha medo de ir lá. No entanto, estar com Layla lhe deu coragem, e foi por isso que ele insistiu para que visitassem e dissessem olá a eles. Antes de se afastarem, colocaram 2 rosas no túmulo, e Layla prometeu cuidar de Yuri em nome deles. No caminho de volta para casa naquela noite, as luzes de Natal adornando as árvores fizeram os olhos de Layla brilharem, então Yuri a elogiou. Enquanto conversavam sobre o quanto estavam se divertindo juntos, Yuri segurou a mão de Layla. No momento seguinte, começou a nevar, e Layla decidiu que era um bom momento para perguntar a Yuri como ele realmente se sentia em relação a elas.
Yuri disse a ela que não tinha certeza de que tipo de amor sentia por ela, mas que queria descobrir à medida que o relacionamento deles progredisse. Satisfeita com a resposta dele, ela disse que a confissão dele a surpreendeu, mas admitiu que não tinha certeza de como responder a isso. Yuri disse a ela para não se apressar e lembrou que tinham muito tempo para resolver as coisas. Eles então continuaram seu caminho para casa, conversando alegremente sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, Yuri acordou e encontrou tudo coberto de neve, então saiu para fazer um boneco de neve. Ao chegar lá, viu que Layla já tinha feito um, então ele fez um que se parecia com ela. Quando Layla se juntou a ele lá fora, ele fez alguns bonecos de neve crianças, dizendo que eram uma família, e quando ele terminou, Layla percebeu que as mãos dele estavam frias. Ela tentou aquecê-las com sua respiração, mas Yuri percebeu que as mãos dela também estavam frias. No entanto, o toque fez com que ele se sentisse mais aquecido, e quando ele contou isso a Layla, ela sugeriu que fossem para dentro para se aquecerem. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!